Moisés na sarça ardente estava lá, com Moisés na monte. Saudações a todos, segundo o fuso horário. Shalom, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da nossa plataforma Reação a uma ação do terceiro êxodo. Como sabemos todos, a mesma tem como objetivo de evangelizar e publicar a divindade de William Marion Branham. Daqui já passaram tantos pastores que responderam às nossas questões e hoje temos mais um dos homens de Deus que vai estar aqui conosco e responder às questões colocadas a ele. Vamos todos dar as boas-vindas ao nosso pastor Manuel Budel. Pastor, seja bem-vindo. O pastor Manuel Budel é o pastor do Branham Tabernáculo de Viana, propriamente em Angola, em Luanda. Pastor, mais alguma coisa para a apresentação do pastor? Mas nada, para todos que acompanham as nossas entrevistas, o pastor Manuel não é diferente dos outros que já aqui passaram, ele também é adorador de William Marion Branham. E desta feita podemos assim, começando com aquela que é a nossa primeira pergunta. Pastor, nós sabemos que a adoração é reservada somente àquele que criou o céu e a terra. A pergunta que se coloca aqui é: será que Branham, ou William Marion Branham, ele é o criador do céu e da terra para ser adorado? Sim, o Senhor Branham é o criador do céu e da terra. Ele ser adorado depende de Deus. A palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus simplesmente é adorado quando ele se torna ao homem. Deus descobre que ele adora. Porque ele tinha a pensabilidade de se manifestar para ser adorado. Quando ele criou os anjos, criou a humanidade e aí começaram a adorar a ele. Deus, quando era no espaço do Espírito, não tinha nada para ele. Depois da sua criação, ele também veio da sua criação, se tornou um de nós, e aí que a adoração começou. O nosso pai da fé, que é chamado Abraão, nunca adorou os filhos. O dia que Abraão entrou para adorar Elohim, ele viu Deus apareceu na carne humana, lhe deu alimentação e comeu. Jesus prometeu essa história de graça de pedir mais e Lucas 17:30, quando Jesus se depara com aquela mulher samaritana no João 4, Jesus lhe disse: a hora vem que já chegou, os verdadeiros adoram Pai e Filho, não a adoração de filhos. E agora não conhecemos o Pai, o Espírito Santo, que deveria ser adorado, porque ele tem que se manifestar na carne humana, porque a história de Gênesis está se repetindo no nosso tempo, antes da queima do mundo, antes do coração, sempre destruído, o mesmo Deus que botou hoje para os eleitos e para ser adorado. Com essa introdução do pastor, nós gostaríamos de saber, ou temos algumas escrituras que provam aquilo que o pastor faz, que é a adoração de Deus. Eu estou aqui nessa brochura Esperança, pregando no dia 5 de março de 1964, parágrafo 13, onde o grande livro disse que agora, cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, cremos que ela é a revelação inteira de Jesus Cristo, revelando-se no Antigo Testamento pelos profetas, Deus dando-se a conhecer por meio de seu Filho Cristo, Jesus, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi enterrado,
ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está aqui de volta em nome do ponto, na forma do Espírito Santo, Deus habitando, em tempos passados, Deus acima de nós, em Cristo, Deus conosco, agora, Deus e nós, é Deus voltando no homem para adorar e ser adorado através do homem. A agência de Deus, Deus não faz nada fora do homem, como o seu agente, o seu ajudante. O pastor como nos explicar melhor essa passagem. E melhor entendimento para Deus essa passagem que acabamos de ler, aqui o Senhor Branham disse: Deus, quando ele se tornou homem, ele foi adorado. Deus, que era o Espírito no pensamento, ele criou um corpo. Quando a humanidade estava perdida, esse corpo foi chamado Jesus Cristo. E aí Jesus era a morada de Deus. E Jesus fez uma declaração, aquele que me viu ali, virou ao meu Pai, ninguém já viu Deus. E os atributos de Deus, seja o mundo, tudo por a salvação, estava nele. Mas para ele ser tocado, ou derramar o sangue para perdoar a humanidade, ele deveria vestir o corpo da carne. E o corpo da carne que sangrou. E quando Jesus veio aqui na terra, ele foi Deus e foi adorado. E ele disse: eu vim de Deus, vou voltar para Deus. E quando ele foi para Deus, ele disse que deveria voltar de novo. E agora, quando ele volta hoje de novo, ele não voltou no mesmo nome, ele não volta no mesmo corpo, ele mudou o corpo, ele mudou o nome. E aí que nós entendemos que a sua segunda vinda hoje, ele veio em nome do William Mauro Branham, ele volta no homem, em nome de. E hoje nós entendemos que o Deus que foi adorado anteriormente, o Deus de Jeová, que estava no Antigo Testamento, tomou o nome de Jesus para ser adorado no Novo Testamento. E agora o mesmo Deus que estava com Jesus, ele volta agora na igreja eleita, no homem, para ser adorado. E esse homem é William Mauro Branham. E aí se encontra a adoração para fora do William Branham, não a adoração. A adoração tem que existir o templo. E o templo hoje, o lugar mais santo, que é só o Santo do Santo, deveria se encontrar com Deus para ser adorado. É Deus, porque Branham é o perfeito da Bíblia. Quando nós tiramos o nome do Branham na Bíblia, a Bíblia tem completo. Quando nós adoramos o Branham no nome de Deus, a Bíblia simplesmente tem completo. Deus é perfeito em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já trabalhou em dois ofícios, que era o Moisés, na paternidade. Ele trabalhou com Jesus Cristo no ofício de filho, na filiação. E hoje em dia estamos no término do Espírito Santo do William Branham, o próprio Deus, revelando o seu William Branham do Espírito Santo. O Espírito Santo não é pensamento, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, neste caso, se eu entendi, o Branham é o mesmo anjo que apareceu no tempo do Abraão. Exatamente. É o mesmo que apareceu para Abraão. É o mesmo também que veio com Jesus. É o mesmo hoje, já está na finalização. Branham disse: na era da igreja, Deus trabalhou com uma máscara. E depois de terminar a cera da igreja, Deus tirou toda a máscara para que o homem possa viver. E hoje em dia nós vivemos de Deus, a sua imagem, a sua característica, a sua natureza, como que ele ficou no filiado. Ele se revelou através do livro. Então hoje em dia Deus não tem mais cara. Aquele que vira o Branham virou todo poderoso que já Deus. Então, se assim posso dizer, essas são as razões que levam a como. Exatamente, isso é que nos leva para adorar, porque Lucas 17:30 não se referiu a Jesus. Porque no tempo de Jesus o mundo não estava sendo queimado. Mas Deus já apareceu na finalização, antes da queima do Gomorra e Sodoma. E essa promessa é Jesus que prometeu. Acho que Deus deu o seu próprio interprete para a 1939. Branham disse que nós já adoramos o Deus que Jesus prometeu. Então Moisés prometeu a vida de Jesus. E Jesus prometeu a vida do Branham. Nós não podemos adorar Deus no passado. Deus disse: eu sou. Simplesmente ele adorar no presente.
reconheceram para seguir a sua mensagem. Nós, hoje em dia, não conhecemos a nossa mensagem. O Salvador, o Criador da humanidade, é o William Barograna. Quando Abraão viu esse homem, quando Abraão viu ele é a mesma coisa com os eleitos dos últimos dias. Esse sinal messiânico só aconteceu 2 vezes. Abraão, ele deu comida nesse livro, porque ele recebeu o pensamento da Sara, virou as costas. E hoje em dia nós temos a mesma pessoa, a mesma natureza, virando as costas e discernindo o pensamento de Deus. Quando nós vivemos esse homem, da maneira que ele se manifestou lá, e hoje em dia a nossa vez não tem como deva adorar. Elohim, quando que aparece, você tem que adorar, porque ele é suficiente e tudo. Mas não tem como você pegar ele é aquele princípio de ele mesmo. Então ele é que veio para a igreja e ele é que hoje, o último dia, quando nós vivemos ele, devemos adorar. Às vezes as pessoas se perguntam, você está adorando a escritura, mas quando nós voltamos para perguntar a Abraão, para adorar aquele homem, Abraão não tinha nenhuma escritura para sustentar a adoração. A adoração é uma adoração. Quando você vê que algo que os outros receberam, você vai aqui. Depois de pedir a causa da pessoa, conforme ele fez lá, cair a dele, me dá uma oferta, mas todos eles deram oferta, porque somos humanos. Mas a aceitação de Deus aceitou a oferta que estava acompanhada com a revelação. Mas Caim deu a oferta, não estava acompanhado com a revelação. Então hoje em dia nós não podemos adorar Deus se o próprio Deus não se revela. Uma citação aqui. Alguma coisa difícil para o Senhor, obrigado por Deus, relaxo, 1960, parágrafo 32. O que vale? Eu vou virar minhas costas nessa assistência para vos fazer saber o mesmo mais que estava em Sodoma e Gomorra. Ele deu um sinal, virando as suas costas. É o mesmo anjo que se encontra aqui nesta tarde. Não é o vosso irmão, é o vosso Senhor, o Espírito Santo. Então, aí, Branham está continuando dizendo que não. Quando Deus apareceu lá para Gomorra e Sodoma, os anjos começaram a continuar a pregar, como o Roberto, o William Graham, continuaram, eles não salvaram o Deus. Se nós se salvamos de Gomorra e Sodoma, através da intercessão do Abraão, Abraão intercedar, dizendo para Deus, diz Deus, se encontrar 50 justos, não tinha nem 50 justos. Então, é aí que o Ló conseguiu ter a graça. Mas Deus, como é onisciente, ele sabia quem que deveria ser salvo e quem deveria ser perdido. Porque, na verdade, Deus não deveria morrer no mundo que a pessoa não deveria aceitar. Ele tem que fazer algo na pessoa que deveria aceitar. É a mesma coisa hoje. Branham tem que vir nas pessoas que vão lhe aceitar. Aqueles que não vão lhe aceitar não tem nada a ver. A razão pela qual eles foram enviados os mensageiros para cegar a vista deles, para não conseguir ver o Elohim para se salvar. Então o evangelho de hoje é pregar Deus na carne humana, no corpo humano, que é chamado William Graham. Acho que queria apoiar mais uma citação aqui na liberdade. Vou pegar em parágrafo 44, acho que vai ter 50, mas eu vou ainda aqui. O que ele disse? Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele é. Quando ele estava lá no passado, 1.200 milhões de anos atrás, quando ele nem era, apenas como este espaço aqui, e então ele se concentrou no Logos, e depois de ver o Logos descendo para o interior de Cristo, estão vendo? É Deus simplesmente descendo deste mundo para a terra. Então, voltando diretamente para Deus, novamente, não vê vocês o que eu vou dizer, simplesmente girando, descendo do espaço de eternidade,
desenrolando-se juntamente no seio para dentro do nosso país, para o interior do homem. Então, retornando diretamente do meu para um propósito para destruir esse homem que havia caído. Agora, é para isso que ele veio, para ser um redentor. Antes que ele pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um parente redentor. Ele tinha que ser o nosso parente. E Deus, no princípio, foi o seu primeiro homem, ele foi o Espírito. E o Espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Agora, Deus se fez o homem, a sua própria imagem. Vocês estão me escutando? A congregação disse amém. Muito bem, Deus fez do homem a sua própria imagem e Deus é Espírito. Disse a Bíblia, o primeiro homem que Deus foi feito, tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo deu governado sobre a igreja hoje. Ele conduz a criação, ele criava os animais. Porém, não havia nenhum homem para buscar o sono. Portanto, Deus fez o homem por a terra. E esse homem, ele podia ter lhe dado mãos como um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como um urso, seja o que for que ele fez. Ele simplesmente juntou e fez o homem. Porém, neste homem, ele colocou este espírito imortal que nunca morre no interior deste homem, e ele veio a ser mais que um animal irracional, ele veio a ser um homem. Então, este homem aqui, e isso é porque eu acho que os ateístas e alguns deles ficam aqui argumentar, mas a hora ter chegado, quando Deus tem relacionado a sua luz, este uma hora aqui, quando Deus estava realizando coisas, isso é bom. E por isso, agora, quando eles argumentam bem, os seus espécies parecem como os de um urso, e as suas mãos parecem como as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isto é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando. Como uma casa, isto vai voltar para fora da terra, porém o Espírito é imortal, ele veio de Deus, isto é a imagem de Deus, Deus é o Espírito. Então, Deus fez o homem do Espírito. O Espírito não deveria viver se não tiver uma casa como um corpo para morar. E aí que Deus fez simplesmente uma casa do corpo que ele deveria morar. A razão pela qual o mundo da ciência disse o homem veio do macaco, o homem veio do urso, veja as mãos do urso não. Mas a realidade tem chegado para nos mostrar que primeiro o homem que Deus criou o Espírito. E depois o Espírito criou a carne mora dentro do Espírito. O Espírito mora dentro da carne. Então, quando o homem morre, na verdade, o Espírito volta na forma original. Esse é o corpo da terra. Então, nós não estamos a olhar nesse corpo. Esse está aqui nesse instante, temporalmente, porque estamos de passagem. Mas o Criador, o Espírito Santo, que guiava os animais, é que veio hoje para guiar os homens. Eu me amava Branham. Se a conduta do Espírito Santo que eu me Branham, toda a nação do mundo está totalmente perdida. Muito bem, pastor. Com base a resposta do pastor, diz que o homem, ou seja, Deus tem que se tornar homem para ser Deus. Com base à resposta do pastor, vamos assim então irmos naquela que é a nossa segunda questão, que onde, antes de mais, Branham disse que recebeu as suas visões de Deus. E ele disse sempre, assim diz o Senhor. Diferente de Branham, Jesus dizia que em verdade, eu vos digo. A questão que se coloca é: será que Jesus é aquele que tem dado as visões a Branham, uma vez que ele diz em verdade, eu vos digo? É como se fosse ele próprio a falar para nós. Já Branham
disse que assim diz o Senhor. As visões de Branham, será que são dadas para Jesus? Ou seja, Jesus ele tem dado as visões a Branham? Essa é a nossa segunda questão. Então, respondendo isso o seguinte: aqui no céu de a conduta ordem do dia, página 289, parágrafo 151, 152. O Senhor Branham está a dizer o seguinte: lhe deram o nome de Jesus, muito bem, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai e o Espírito Santo é o único Deus. No dia do batismo, e Jesus vinha, ele morou dentro dele. Ele disse: esse aqui é o meu filho amado, que eu tenho prazer a viver. E ele desceu, ele morou dentro desse homem chamado Jesus. E deram o nome do Emmanuel aqui na terra. E agora, quem foi o nome do Pai? O Filho, o Espírito Santo. A Assembleia responde: Jesus. É muito bem. E Pedro, no dia do batismo, nós não deveríamos pegar a simples no doidado, mas vamos tomar a simples no sério. Vocês veem? É assim desta maneira os discípulos batizavam. E cada vez que ele se reunia a fazer uma coisa, ele tinha uma pergunta no batismo. E que nome que ele deveria usar segundo Mateus 19? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro disse: não tem nenhum nome que foi dado aos homens para ser salvo. Branham me disse que essa ideia é falsa. Não tem nenhuma escritura para sustentar isso. Esse é pensamento do diabo. Vou dar mais outra citação. Como que o anjo veio a mim? Parágrafo 5 e 6. E uma noite eu vi o nosso Senhor Jesus. Eu estou dizendo isto com permissão. Creio no Espírito Santo. O anjo do Senhor que vê não é o Senhor Jesus. Não se aparece com ele na mesma visão. Pois na visão que tive do Senhor Jesus, ele era um homem pequeno. Ele não era pouco ponto. Eu não tinha estado no campo orando com meu pai. E voltei para dentro. E fui para a cama. E aquela noite eu olhei para ele. E eu disse: Deus o sabe. Nós, antes de entender a mensagem de William Branham, devemos ainda acabar a era da igreja. Porque Branham vem na era da igreja, de Laodicea, para restaurar a palavra, conforme que João Batista vinha para trazer o coração dos pais aos filhos. O João Batista não deveria pregar a lei, ele tem que pregar a graça, a vida de Jesus. E Branham hoje em dia não pode nos pegar, mas nos fazer voltar na presença de Jesus. Enquanto a igreja de Laodicea é uma igreja morta, não tem sentido na boca de Deus. É uma igreja de caterpillar. E uma igreja cega. Então a igreja de Laodicea, Branham veio para nos tirar na era da igreja de Laodicea, para nos levar na eternidade. É da mesma maneira que Jesus tirou na lei para levar na graça. Então aqui Branham diz que o anjo que vinha a ele, segundo a comissão, se levar as pessoas da comunidade, não terá nenhuma doença, nenhum problema que vai resistir na sua oração. Se você foi sincero, tudo que você amou, tudo que te amou, Deus te entregou nas suas mãos. Tem uma vasta porção do Branham, e a pessoa que amar o Branham. Hoje em dia, ninguém que vai encher o Branham de Jesus. Nós, na mensagem, o céu que nós levamos é o céu do Branham.
Então, de pegar Jesus e meter na mensagem do Branham, isso é cacofonia. Branham disse, numa era, Deus nunca enviou todos os profetas ao mesmo tempo. Cada um pregou a mensagem no tempo que ele viveu. Moisés pregou a mensagem, não deveria pregar a mensagem de Noé. E quando Jesus veio, deveria pregar a mensagem de Moisés. Ele disse, ouvi dizer no Antigo Testamento, mas eu vos digo. É assim, houve uma diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Jesus disse, inserou o Novo Testamento, o Antigo Testamento, introduziu o Novo Testamento. E Branham disse em Isaías 61, verso 1 a 2, disse Jesus estava no meio das Escrituras. Sem querer cortar o pastor, a nossa questão, a nossa segunda questão, o que nós queremos realmente entender é se é Jesus que enviou William Branham. Jesus não enviou Branham, Branham enviou Branham. Porque segundo a pergunta diz que Branham, ele tem dito, mas quando lhe é revelada uma visão, ele diz, assim diz o Senhor. Já o Jesus, ele dizia, em verdade, eu vos digo. Isso leva muita gente a pensar que Jesus é que enviou Branham. Nós queremos que o pastor nos explique aqui com algumas escrituras. O pastor já acabou de falar, Branham é que enviou Branham. Essa é a nossa terceira questão. Gostaríamos também de saber quem realmente enviou Branham. Caso se a resposta do pastor for diferente, obviamente já é diferente, o pastor disse que Branham é que enviou Branham. Então gostaria que o pastor unisse já as duas perguntas e respondesse de uma vez. Primeiro, nos mostrar se Jesus é que dava as visões em Branham e nos clarear com escrituras que Branham é que enviou Branham. Exatamente, estou aqui nessa brochura aqui, humilha-te, parágrafo 53, vamos voltar ao seu grande. Agora, para mim mesmo, eu estou pregando para mim mesmo aí, eu vou começar a cavar mais profundo que eu em qualquer ocasião cavei. Porque eu tenho compreendido que na nação e em volta do mundo que este mistério vai de novo, assim como já é conhecido quase em todo lugar, através do mundo, eu devo ir de novo. Branham disse que tua pregar é de mim mesmo. Branham não vinha para pregar a ninguém, Branham se pregava a ele mesmo. Não tinha ninguém superior a Branham. Branham disse que o anjo que estava em Gomorra e Sodoma não era Jesus. Jesus não tinha ainda nascido. Na era da igreja de Efésio, Branham disse, Jesus teve o Pai. O Pai deveria ser alguém fora dele. O Pai de Jesus é o Espírito Santo, que é o Branham. Como é agora o Filho veio o Filho? Tudo que teve começo tem fim. Branham me disse na era da igreja de Efésio, parágrafo 127, ele disse o seguinte, hoje nós temos o Espírito Santo, o Pai que morou nele deveria vir à igreja, no Jeová. As almas que se encontram em prisão agora, parágrafo 125 e 27, Branham disse, Branham disse, o Deus que morou nele, um pouco de tempo, o mundo nunca viverá, mas na voz de viver, eu virei para vós os olhos, estarei convosco até na consumação do céu. É o Deus que veio hoje. Jesus lhe perguntaram quando será o fim do mundo. Jesus disse, não sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem. Era a abertura do sétimo céu. Jesus não sabia o mistério do Branham. Jesus é inocente. Também ele era limitado. Como ele veio ver o Branham? Sim, a fé que foi transmitida ao santo uma vez. Pregando dia 1 de maio de 1955, parágrafo 66. Agora, madame, tudo isso, a minha atenção não é de vos guardar muito tempo. Já tem tudo. Você não meteu dentro, naturalmente. Isso é alguma coisa que não vai bem aos teus sonhos. Você está doente. Não queria dizer isso,
Eu queria simplesmente que você me respondesse. Vocês veem? Me responde simplesmente. E agora? Ponto. A audiência sabe que nós somos desconhecidos um ao outro. Nós não se conhecemos. Não nos sabemos nada um ao outro. Tem uma coisa que eu saiba. Jesus ressuscitou os mortos. Vocês já viram essa pequena foto que se encontra aqui? Que foi tirado aí? Tinha lá uma luz lá em cima. Vocês veem? Eu penso que vocês já viram aquilo. Isso é bom por mim. Esse é o sinal que me foi dado, meu nascimento. Eu apontei isso. E isso deveria ser ponto. Eu não deveria responder no testemunho de uma outra pessoa. Eu devo responder na minha testemunha. Vocês veem? Quando ele apareceu, de uma forma de um homem, é esse que me enviou fazer isso. E isso mostrou que vinha de Deus. E isso deveria ser confirmado. Se não deveria ser caso, não deveria ser confirmado. Para mim isso foi um sinal que foi dado perfeitamente. O mundo científico tomaram a foto, tiraram a foto. E isso foi publicado no mundo científico. E isso é alguma coisa. E a igreja saiba que isso é alguma coisa. E Deus está abençoando a igreja. Nós não deveríamos ser honrados. O povo mais honrado, abençoado do mundo, mostrando que Jesus ressuscitou os mortos. E ele se encontra aqui conosco. A fé que foi transmitida ao santo uma vez. Nós devemos combater firmemente o adversário. Isso não é maravilhoso? Então, as pessoas não entenderam a linguagem do Branham. Branham se leia a mensagem entre as linhas. Branham não deveria falar claramente com as pessoas, porque a semente, quando cai na semente predestinada, ele produz frutos. Nós não estamos a fazer uma denominação. Se nós fazemos uma denominação, Branham, Deus, até o diabo vem entrar no reino de Deus. Porque uma vez você vê isso, adorar, acabou. O pecado foi tirado. A razão pela qual os filhos de Deus vão criar o caminho até na presença do seu Deus. A fonte que foi tirada, o homem que está aí embaixo, é o homem que enviou Branham, não é Jesus. Branham está mostrando pessoas no pensamento de Jesus, você pensar em Jesus diferente. Mas se vocês verem hoje, a dupla porção, a obra está sendo feita para identificar que não é para olhar lá, é olhar aqui no presente. Então Jesus não mandou para lá. Aqui acho que Deus já aperfeiçoou a sua igreja. Vamos ver que Jesus já depois de acabar de dar de acabar a sua missão, onde lhe foi dado o. E aí vamos saber que o William Branham, que é Jesus. Deus aperfeiçoou a sua igreja. Observe, aqui vem ele andando a palavra de Deus. Estou aqui nessa brochura, Deus aperfeiçoando a sua igreja. A parágrafo começa assim, 71
a 72. Observe, aqui vê ele andando a palavra de Deus eternamente verdadeira. Ele está vindo novamente, andando por ali em triunfo. E eu ouço os santos do Velho Testamento se reunindo ao seu redor. Este é o Redentor, diz: levantai-vos, ó portas eternas, e sejam levantadas, e entrará o Rei da Glória. Eu posso ouvir os anjos atrás, naquele lugar glorioso, e Deus dizer: quem é o Rei da Glória? É isto que a Bíblia diz. E os santos do Velho Testamento disseram: o Senhor do Exército, poderoso na batalha. Aqui vê ele, o rei, os seus delegados, o conquistador, embora ele seja um poderoso conquistador, desde que ele lascou o véu em dois, o anjo empurrou os portões de pérolas se abriram completamente. Quando ele apertou o botão, ali, através da cidade de Jerusalém, vê Jesus conquistador, por todos os santos do Velho Testamento, que viram lá atrás, crendo que um dia ele viria, aleluia. Eu posso ver no marchando enquanto as bandas musicais tocam no composto e os anjos cantam hosanas. Aqui vê Jesus, os santos do Velho Testamento, andando pelas ruas em direção ao Pai, e disse: Pai, estes são aqueles que morreram na boa fé. Bem fizeste, meu filho, suba aqui no meu trono e assenta até a minha destra, até que eu ponha cada inimigo escavando os teus pés, pois num deste dia eu descerei até de Monte, Nova York, aleluia. Eu vou te mandar de volta novamente para apanhar cada um que morrer na fé. Amém. Aí está ele, grande e poderoso conquistador, assentado à destra da majestade de Deus, nesta noite, em sua presença, fazendo intercessão por qualquer um aqui que pode usar como valor pela fé, e Deus enviará o Espírito Santo para que será Deus. Então, Deus, Branham não deverá ser enviado por Jesus, porque Jesus vai dar relatório ao Branham em Nova York. Que todos os santos do Antigo Testamento que estavam na cadeia, Abraão, Isaac e Moisés, todos eles, ele era campeão, ele era conquistador, ele que venceu. E agora alguém que lhe mandou, se Jesus não levar, entregar relatório, Branham deve ser ingrato. Jesus nunca falou o que é que tu vai fazer, Jesus foi humilde. Jesus disse: as obras que eu faço não de mim mesmo. É o Pai que está dentro de mim a fazer a obra. E o Pai é maior que a mim. Então, quantas pessoas tentam distorcer a mensagem do Branham, mas não têm a visão do Branham? Acho que a experiência 3, parágrafo 135, Branham estava a orar por uma moça inteira cega. Branham orou em nome de Jesus, o demônio do fogo. Branham tem que mudar, orar em outro nome. Ele disse: eu vou orar em nome de 3 nomes nobres da Bíblia, que não mortais conhecem. E aí Deus disse: quando você me vê se colocar aqui no público, calado, sem falar nada, eu estou invocando. E quando aquela coisa que eu estou invocando estiver, não importa a gravidade da doença, aquela doença que tem que sair em corrida. Então, 3 nomes nobres hoje, não é o nome de Jesus. Tiram na mente, na mensagem, colocar o nome de Jesus na mensagem. A mensagem hoje é conhecida William Branham. Então, a mensagem não tem nada a ver com Jesus. Jesus já foi dado relatório ao Pai. E a única pessoa que deveria pregar em Jesus é Branham. A única pessoa que conhece Jesus é Branham. O resto ninguém conhece a Jesus. Então é aí que nós conhecemos o Pai e não o Filho. Bem, acabamos de ouvir a resposta do pastor. O pastor disse que
Branham, segundo a resposta do pastor, Branham é que enviou Branham. Chegamos na nossa reta final da nossa emissão de hoje. Pastor, não sei se o pastor tem algumas, não sei, últimas palavras do pastor. Os irmãos têm que encarar isso como uma verdade, porque quando Jesus veio, encontrou o nome de Moisés, o nome de Moisés, as pessoas não queriam deixar o nome de Moisés de sair. Mas se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 21, em todas as cidades falava de Moisés, em todas as sábados na sinagoga pregava Moisés. Hoje em dia, as nações que estão falando de Jesus de Deus, de fariseu, ninguém sabe de Jesus de Deus. Eles só conhecem Moisés. E quando Jesus veio, os discípulos de Jesus não testemunharam Moisés, testemunharam Jesus. No terceiro mês de hoje, nós devemos testemunhar o William Branham. Porque a mensagem de hoje é identificar com o William Branham. Um mensageiro com a sua mensagem se tornaram um. No Apocalipse 10:7 disse: quando o sétimo anjo tocar a sua trompeta, entregar a sua mensagem, não a mensagem de uma outra pessoa, a sua mensagem. As pessoas têm que ler a Bíblia com muita cautela. As pessoas têm que se humilhar para receber qualidade do William Branham, conhecer quem é o William Branham nessa geração. E estamos a lutar para fazer conhecer Branham nessa geração, porque Branham é eternidade. Atrás do Branham não tem mensagem, atrás do Branham não tem revelação, porque tudo conclui no William Branham. A razão pela qual, ou a segunda vida, ou o arrebatamento, ou a ressurreição já aconteceu, tudo isso é história, não estou mais nada. Tudo que eles estão esperando é a marca da besta, não tem mais outra coisa. Se você pegar na marca da besta, acho que o selo de Deus, parágrafo 166, Branham disse, em 65, disse: lá na Babilônia era o homem santo, fizeram imagem da dele, e hoje o homem santo é Jesus Cristo, imagem a ele. Martim Lutero estava na casa dele, eu vi Jesus entrar por um lado, disse: não, você não é Jesus. E Branham disse que hoje, se Jesus não aparecer o prego, o sangue na mão, nunca vai brilhar. Então, quando Jesus está esperando. Muito bem, pastor. Muito obrigada por ter dado o teu precioso tempo para nos poder assistir. Obrigado pela disponibilidade. Que o Senhor abençoe muito, muito, muito. Até que deverá pedir agradecimento porque abandonaste tudo, deslocaste, nos cada minha vida para chegar até aqui como estimões, para nos que já andava em lugar de 500 quilômetros para eu vir a missão de William Branham. A mesma coisa que Deus te abençoe nesse trabalho, coloca as mãos, continua nesse governo, Deus te abençoe ricamente, que as bênçãos do Senhor te acompanhem durante esse trabalho. Amém. E abençoa também a todos que estão acompanhando essa live. E voltamos até a próxima. Com Jesus na montanha, Branham estava lá, estava lá, Branham estava lá, estava lá, Branham estava lá.